Estou muito feliz em poder estar com os irmãos mais uma vez, nesta amada igreja, onde já pude ter o privilégio de estar congregando, onde me sinto em casa. Eu quero louvar pela vida do pastor Reinério e deixar minha saudação a ele, a toda a sua família. Meu querido pastor Eliseu, muito obrigado por todo o carinho, pela forma como sempre nos recepciona. Deus abençoe meu pastor. É um prazer, um privilégio, também é um peso muito grande poder estar ministrando frente ao nosso pastor, e tem uma mensagem poderosa da parte do Senhor toda vez que faz uso desse instrumento. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos obreiros que aqui estão, na pessoa do meu irmão, presbítero Salatiel Monteiro, e eu tenho certeza que aqui tem muitos homens e mulheres de Deus que têm total capacidade para estar ministrando a boa e poderosa palavra do Senhor nesta noite, mas aprove ao Senhor estar nos escolhendo para este momento. Não estava anteriormente nos nossos planos, viemos para cumprir apenas um compromisso no dia de ontem, e pela misericórdia do Senhor aqui estamos para trazer algo da parte de Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos companheiros, irmãos que aqui estão. É um prazer rever cada um de vós, meu querido amigo, irmão Abdias, sua família. É um prazer imenso poder revê-los. Abra a cópia da sua Bíblia Sagrada na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Estaremos lendo Filipenses capítulo de número 1, os versículos 27 ao 30. Filipenses capítulo 1, versículo 27 em diante. Nesta linguagem diz assim: que a vossa conversa seja digna, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, com uma somente, combatendo juntamente pela fé do Evangelho, e em nada vos aterrorizeis pelos vossos adversários, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, e isto de Deus, porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também sofrer por ele, tendo o mesmo conflito que já tendes visto em mim, e agora ouvis estar em mim. Quem entendeu a leitura e pode dizer amém? Vivendo de modo digno do Evangelho. Esse é o tema que traz esse pequeno texto, em um contexto bem interessante, porque, trazendo apenas de forma exegética para o entendimento da igreja, Paulo ele está aqui escrevendo para uma igreja que outrora ele havia fundado cerca de 11 anos antes, cerca de 20 anos depois de Cristo. Naquela conhecida visão, passa a Macedônia e ajuda-nos. Esta visão ela trouxe uma ampliação, uma abertura de portas para o Evangelho ali na região da Macedônia, aonde o apóstolo Paulo ele funda algumas igrejas, e ali, com certeza, sem dúvidas, nós vemos que há uma grande evolução da igreja do Senhor naquele momento. Nós vemos aqui Paulo escrevendo para uma igreja, e podemos dizer assim, mesmo que Paulo ele escreva, seja o apóstolo que está combatendo várias heresias, nós vemos que Paulo escreve em forma de agradecimento e fortalecimento para a igreja que estava em Filipos. Nessa época e no contexto em que Paulo estava inserido, é uma das cartas onde ele está aprisionado. É um dos momentos em que o apóstolo ele está aguardando um julgamento, está aguardando, através da perseguição, qual seria o seu futuro. E nós conhecemos bem os escritos do apóstolo Paulo, e nós vemos que nesta época, mesmo estando preso, o apóstolo escreve, fora esta carta, mais 3 cartas pelo menos na prisão, para fortalecer a igreja do Senhor acerca das tribulações pelos quais todos enfrentavam. A Bíblia nos ensina
que todos os nossos irmãos que entregaram a sua vida a Cristo, todos eles, em todo o mundo, estão passando por adversidades. É isso que a Bíblia nos ensina. Todos eles estão passando por provações. Talvez a minha cruz, ela seja menor do que a sua. Talvez a sua cruz seja menor do que a do seu irmão. Certo é que todos nós trocamos um dia o fardo do pecado pelo peso da cruz de Cristo. E é esta cruz que nós representamos. É este evangelho que nós levamos para as nações. E quando nós falamos de representatividade, nos vem a ideia, algo interessante sobre sermos embaixadores. É isso que a Bíblia também nos ensina. Dispenseiros da graça de Deus, embaixadores de Cristo. Certo é que nós representamos uma glória inestimável. Quando entregamos a nossa vida a Cristo, nós passamos a sentir aquilo que outrora não sentíamos. Alguém até mesmo pode perguntar, por que a vida do crente, como já diz um certo filósofo contemporâneo, por que a vida do crente não é um morango? Por que a vida do crente não é um mar de rosas? Alguém lá no mundo passava talvez pelas mesmas tribulações, mas lá no mundo você estava morto em delitos, em pecados, você não percebia. Quem está morto não tem sensibilidade. Quem está morto não pode sentir coisa alguma. Mas quando você entregou a sua vida a Cristo, você foi vivificado. E essa vivificação, ela nos trouxe a ressurreição de Cristo. E a Bíblia diz que nós também ressuscitamos com Ele. Nesse contexto, nós entendemos que nós só sentimos alguma coisa porque nós estamos vivos. Nós só passamos por tribulações e sentimos as dores dessas tribulações porque todos nós estamos vivos. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Paulo, ele está tentando dizer para a igreja do Senhor em Filipe. Mas, mesmo que Paulo, ele não venha combater alguma heresia, nós sabemos que o nicolaísmo, o gnosticismo, até mesmo a libertinagem, estava em todos os lugares, tentando Satanás atingir a igreja de Cristo, não somente através de perseguições físicas, como também através de perseguições ideológicas. Nós bem sabemos que o apóstolo de Cristo, ele vem combater essas heresias, mas uma das estratégias que Paulo usa para combatê-las, não é apenas atingir essas heresias, não é apenas comentar algo sobre elas, muito pelo contrário. Paulo, ele também vem em dados momentos nos fortalecer. Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, como disse o apóstolo também. Nós vemos aqui a palavra do Senhor sendo ministrada pelos apóstolos de Cristo, trazendo à amada igreja uma percepção que nós precisamos primeiramente nos fortalecer nele, entender a sua graça, entender o nosso chamado, entender o sacrifício de Cristo, para depois nós podermos resistir a tantas atrocidades que nos acompanham. É isso que Paulo vem falando aqui também para os nossos irmãos. Vocês precisam crescer espiritualmente, entendam isso. O apóstolo Paulo, mesmo que ele fale sobre um assunto, ele não é como muitos evangelistas de hoje estão fazendo, como muitos pregadores, pastores e lideranças estão fazendo nos nossos tempos. O que, missionário? Muitos estão pregando uma coisa e estão vivendo outra. Alguns estão ensinando, trazendo a doutrina, mas não estão vivendo. Nós vemos que essa hipocrisia, essa máscara de Satanás, ela está imperando em nossos tempos ultimamente. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É esse o retrato de muitas lideranças, mas Paulo não era esse tipo de líder. Paulo, ele pregava sobre aquilo que ele vivia, porque ele entendia algo que eu e você precisamos entender e escrever na tábua do nosso coração, que o evangelho não são palavras vazias, mas são vidas cheias do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E só tem capacidade, só tem intrepidez, só tem coragem de seguir o evangelho,
de viver o Evangelho, de fazer parte do corpo de Cristo, aqueles que já entenderam a veracidade do sacrifício de Jesus Cristo, olhando para esse apóstolo, que nós temos como espelho para a nossa vida ministerial, e nós devemos ter para a nossa vida cristã. Uma vez eu me perguntei: Senhor, o que o apóstolo Paulo tinha, que eu preciso ter? O que aquele apóstolo de Cristo tinha, que a igreja do Senhor Jesus precisa entender, e precisa levar consigo em sua vida espiritual? E quando eu olho para isso, olhando para as cartas do apóstolo Paulo, eu vejo, por exemplo, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2 e versículo 8, dizendo: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Efésios capítulo 1 versículo 4, porque nós fomos predestinados nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, com o objetivo de sermos igreja do Senhor. Ou seja, todos que fazem parte desse chamado têm uma coisa que Paulo tinha na sua vida: a certeza da sua salvação. Porque se estamos nesta congregação, se estamos aqui de domingo a domingo e não temos a certeza da salvação, nós estamos aqui debalde, nós estamos aqui em vão. Mas aqueles que entram por essa porta, entendendo que esse pode ser o último culto, que essa pode ser a última pregação, que essa pode ser a última vez que nós damos um glória a Deus, um aleluia, a última vez que nós falamos em língua, esses estão aguardando a trombeta ecoar e os mortos em Cristo ressuscitarem primeiro, e nós nos encontrarmos com o Senhor nas nuvens. A certeza da salvação é um pilar na vida do apóstolo Paulo, e ele sabia que a oposição do mundo a essa certeza da salvação era aquilo que nós conhecemos hoje como a crise de identidade. Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 2, o versículo 9, ele está falando sobre o fracasso das anteriores gerações. A geração que veio antes, a geração da lei, foi uma geração que fracassou. A geração do dilúvio fracassou. A geração do jardim fracassou. As gerações que se passaram, pode ver, eu estou resumindo, as gerações que se passaram no Velho Testamento fracassaram de uma maneira tão impressionante, que chega um momento em que Deus diz: não, já basta, agora eu vou ficar em silêncio. E a igreja do Senhor, a congregação de Israel, agora tem que amargar 400 anos de silêncio, sem milagre, sem profecia, sem manifestação. Eles não podiam mais ver a nuvem do Senhor descendo sobre o templo, sobre o tabernáculo. 400 anos, gerações que se passaram e não entenderam que deveriam se entregar verdadeiramente a Deus. Mas quer que eu te diga uma coisa? Durante os 400 anos de silêncio, o povo continuava indo à igreja, os sacerdotes continuavam sacrificando, os novilhos continuavam morrendo, o sangue continuava sendo aspergido, o tetelestai continuava sendo falado, o preço estava sendo pago por alguém ali, mas o Senhor estava em silêncio. E aí eu pergunto: o que adianta, meus queridos irmãos, nós estarmos aqui o tempo todo, nós estarmos levando o nome de crente, termos uma carteirinha de crente, uma carteirinha de obreiro, e não termos a presença do Espírito Santo de Deus? O que adianta? Nós temos o nome no cartaz, nós temos o nome falado na boca de todo mundo, nós sermos conhecidos pelo Brasil afora, mas não termos o nome escrito no livro da vida de Deus. O que adianta? A certeza da salvação é para quem está com o nome escrito lá. Oh, e o negócio com o nome é tão interessante que a Bíblia diz que nós vamos entrar na glória e nós receberemos um novo nome que Ele nos dará. A salvação não é uma conquista merecida, é a vida que foi dada para pecadores condenados. Nós recebemos um presente maravilhoso, e eu não sei você, mas se Jesus voltar hoje, eu quero estar com Ele lá na glória. Oh, quantos têm certeza da sua salvação? Guarde isso. A certeza da salvação é o pilar na vida daquele que já entendeu a veracidade do Evangelho.
Segunda coisa que eu vejo em Paulo é o seu compromisso com a palavra. Em 1 Coríntios, capítulo de número 9, e o versículo 16, o apóstolo diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se não pregar o evangelho. O compromisso com a palavra não está apenas ligado àqueles que amam, de forma alguma, a teologia em si. É bom, é precioso, devemos estudar, devemos nos aprofundar, devemos ler livros, entender os assuntos. Mas sabe o que é a palavra? Eu me lembro que a história nos conta que aqueles pioneiros da Assembleia de Deus no Brasil entravam pelos lugares dizendo para os irmãos: Jesus é o carreiro. Alguém não sabia nem o que era caminho, não sabia nem o que era estrada, e alguém pregava dizendo: Jesus é o carreiro, é a verdade, é a vida, ninguém pode chegar até o Pai se não for por Ele. Logo depois, a Assembleia de Deus ganha uma identidade na palavra de Deus, e aqueles simples homens e mulheres que não tinham tanta teologia, que não tinham tanto entendimento como muitos de nós temos hoje, eles pregavam mensagens simples e direta dizendo: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e em breve voltará para buscar a sua igreja. O que é isso, pregador? É Paulo escrevendo aos Coríntios e dizendo: eu tenho medo. Olha só o que Paulo diz: eu tenho medo que vocês percam a simplicidade que há no evangelho de Cristo. Eu quero dizer para quem quiser receber, aqueles que já entenderam acerca da salvação, acerca de uma vida com Deus, eles não se importam com quem prega bem, com quem prega mal, mas se importa que a mensagem seja pregada, que a mensagem seja ministrada e que vidas se rendam ao nome do Senhor Jesus. E eu fico tão triste, eu vou somente abrir esse pequeno parênteses e fechar rapidamente. Eu fico tão triste quando nós vemos, e deixe gravado, quando nós vemos homens e mulheres que têm púlpitos, que têm holofotes, que têm visibilidade, usando o púlpito do Senhor para desabafar. Ai, irmão, isso me deixa muito chateado. É sério, porque imagine uma coisa: 1189 capítulos na Bíblia, para que nós possamos pregar. E eu vou vir aqui falar da vida alheia. Eu vou aqui vir dizer o que o irmão está dizendo, o irmão deixa de dizer, o que o irmão está cantando ou deixa de cantar. Eu quero aproveitar esse momento que está gravado, para quem quiser assistir. Eu vou dizer somente uma coisa: a palavra é essa: arrependei-vos, convertei-vos, abandonem os vossos pecados, aceitem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essa é a palavra que transforma a vida do homem. A palavra é um pilar da vida do crente. Mas qual é a oposição do mundo? Lá, quando era a certeza da salvação, era a crise de identidade que Satanás colocava. Não sei quem eu sou, não sei o que eu estou fazendo aqui. Aí agora, com a palavra, lá vem Satanás, trazendo na vida de muitos o medo de pregar a palavra, o medo de estar dando exemplo como um cristão, a falta de conhecimento. Mas eu entendo uma coisa interessante: o resultado da pregação não se dá pela capacidade de quem prega, mas é pela unção daquele que usa o pregador para falar. Oh, aleluia! Eu gosto de pregar desse jeito mesmo, viu, irmão? Não se preocupe não. Eu disse para o irmão um dia desse: ó, irmão, não mande vídeo para mim não, só gosto de foto, que eu não gosto de me ouvir pregando não, que eu grito demais. Mas é desse jeito. A palavra, ela nos consome de uma forma tão impressionante, que nós precisamos entender isso. Não é uma teologia absurda, palavras que são tão difíceis de compreender, que vai fazer alguém aqui ser restaurado, que vai fazer alguém aqui ser batizado no Espírito Santo. Não é isso. Não está nas ideias que eu tenho. A palavra como um pilar na vida do apóstolo Paulo, ela nos traz o entendimento de que quando entregamos a nossa vida a Cristo e decidimos abraçar esse evangelho, vivendo e pregando, nós colocamos sobre nós a glória do Senhor.
E eu me lembro que a Bíblia diz lá no livro de Êxodo, quando a Bíblia fala que Deus chama Moisés para o monte, chamado, e chamei. A Bíblia diz que Moisés vai, aceitou o chamado, entendeu? Moisés sobe, e quando Moisés sobe, a Bíblia diz que a nuvem que cobria o monte, também agora cobriu a Moisés. Aquela nuvem é uma representação da glória de Deus. Quando aceitamos o chamado, não somos nós que aparecemos. Perdeu de dar um glória. Quando aceitamos subir o monte do chamado, não somos nós que aparecemos. Não somos nós que pregamos. Não somos nós que cantamos. Mas é a glória do Senhor que nos envolve. É a glória do Senhor que envolve o músico. É a glória do Senhor que envolve o pastor. É a glória do Senhor que envolve os obreiros. É a glória do Senhor que enche a casa. E a minha Bíblia diz que quando o templo foi consagrado, a glória de Deus encheu aquele local. E todos os que estavam de pé ajoelharam, entendendo uma coisa, que diante da palavra, diante da glória, não há homem que resista. A sede cai. É a glória, é a glória, é a glória. Olhando para a vida de Paulo, eu vejo Paulo tendo até mesmo oração e louvor. Eu estava analisando esses dias para uma mensagem que eu estou ainda escrevendo. E eu estava vendo que não falta canção na Bíblia. Em nenhum momento falta. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez muitos daqui ainda não tenham entendido o que seja adoração. Não é nós abrirmos a boca de qualquer jeito. Observe o apóstolo Paulo. O que aconteceu em um lugar, onde foi, quem lembra? Atos capítulo de número 16. Aonde é que Paulo estava? Eu vou deixar você ver em casa, mas está dentro da mensagem. Lá estava Paulo e Silas, com as lágrimas nos olhos, com o couro quente, com as feridas abertas. E aí alguém tem a feliz ideia: vamos cantar. Bora cantar na prova para ver. Bora cantar quando as costas estiver doendo. Bora cantar aqui, talvez, à beira da morte. Eu tenho para mim que ali eles imaginavam, nós estamos tão doloridos, que talvez esse seja o último momento que a gente tem na terra. E já que é o último momento que a gente vai ter aqui, já vamos entrar no céu cantando. Aqui nós vamos ensaiando. A apresentação vai ser lá. Mas tem um negócio, um segredo na adoração que é interessante. Para quem não entendeu, vai entender agora. Por que Deus gosta de ser adorado? Porque quando adoramos a Deus, independente do momento, independente da circunstância, nós estamos dizendo: Senhor, não é a circunstância que abre ou fecha a minha boca. Não é a circunstância que traz ou não hino para cantar. Eu estou cantando porque eu amo cantar. Eu estou pregando porque eu amo pregar. Eu estou vivendo esse momento, Senhor. Eu estou passando por essa tribulação. Eu estou passando por essa angústia. Mas eu não posso abandonar a minha intimidade com Deus. Oh glória! E quando nós dobramos os nossos joelhos e não conseguimos mais nem falar alguma coisa, o próprio Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você não está conseguindo, não? Então deixa eu orar por você. É o Espírito Santo.
Você não está conseguindo, não? Deixa eu cantar por você. Você não está conseguindo, não? Só está conseguindo derramar lágrimas. Pois o Senhor envia um anjo com uma taça e recolhe as tuas lágrimas e leva até o trono da graça dele. Mas quer ver uma coisa? Como já disse a filósofa Cassiane, Deus não rejeita a oração. A oração e o louvor são atitudes de uma igreja que não para por nada. Um crente que não para por nada. Ou um pregador, uma pregadora que não para por nada. Pode estar passando pelo que for, mas aí vem Satanás se opondo à igreja do Senhor, tentando calar, tentando censurar a tua adoração. Oh, aleluia! A oração, meus queridos, escreve isso na tábua do teu coração também. A oração é quando eu chego cheio de mim e eu saio cheio dele. Quem pegou aí, pode dar glória. Você pode descer lá do jeito que for. Você pode até chegar lá cheio de ego. Mas se você prestar algo que vem do fundo da tua alma para Deus, o resultado de uma vida de adoração, a oração e o louvor, é alguém que sai da presença apenas quando estiver cheio da glória. O louvor aqui no apóstolo Paulo é o ponto alto de um verdadeiro adorador, que não se deixa desfalecer com a tribulação, mas usa a tribulação como um combustível para crescer diante de Deus. Quantos aqui já tiveram à beira da morte? Deixa eu ver. Quantos aqui já tiveram à beira da morte? Pouca gente, graças a Deus. Não espere chegar lá para lembrar de Deus. Para viver de modo digno do Evangelho, palavra. Nós temos aqui a certeza da salvação. Nós temos uma vida de oração e louvor a Deus. Mas eu te pergunto uma coisa nessa noite. É necessário que aconteça alguma coisa na tua vida para você se lembrar de viver de modo digno do Evangelho? Precisa Deus puxar o tapete para você lembrar de viver de modo digno do Evangelho? Precisa Deus fechar uma porta para você lembrar como viver de modo digno do Evangelho? Não espere chegar na beira da morte para se lembrar. O último pilar que eu vejo aqui na vida de Paulo é o amor a Deus. E como é que nós vamos lembrar do amor a Deus, irmãos? Se não nos lembrarmos do sacrifício do seu filho. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 8, e o versículo 35 em diante, a igreja sabe de cor e salteado. Quem quiser acompanhar, acompanhe. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, aqui é para quem crer, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Se essa palavra não te faz glorificar, eu não sei o que faz. Aqui é a palavra de Deus que está dizendo: Ele nos ama, Ele nos conhece,
Ele conhece a tua força, Ele conhece o teu coração, Ele sabe até onde você pode resistir. E eu quero profetizar debaixo da Bíblia Sagrada: você vai sair dessa prova fortalecido, você vai sair dessa dificuldade foradas. Você vai sair fortalecido, mas você vai viver de modo digno do Evangelho. É o melhor para você. Eu posso não compreender, mas é o melhor de Deus para mim. Aí Satanás vem dizendo que Deus te esqueceu. Satanás vem dizendo que teu pecado não tem perdão. Satanás vem dizendo que a tua situação não tem jeito. Eu vou dizer uma coisa que eu falo quase toda a mensagem. Se alguém quiser abusar, abuse. Mas eu gosto tanto de Romanos capítulo 5, versículo 3 em diante. Olha para cá e guarda isso. Vamos comigo? Porque a tribulação produz a paciência. E a paciência produz a experiência. E a experiência produz a esperança. Olha o que está lá. E a esperança. Não. Bota outra versão que diz: não nos decepciona, para os irmãos verem que não fui eu que escrevi. Bota outra versão. E a esperança não nos decepciona. Está aí, oh aleluia. Crente decepcionado não é com Jesus não. Quem vive de modo digno do Evangelho sabe absorver a tribulação e transformá-la em combustível para prosseguir, para continuar. Tribulação não é para matar crente, deserto não é para matar crente, oh aleluia. Angústia não é para matar crente, mas é para te levar para perto dele, para a glória dele resplandecer na tua face. Oh, é para ele aparecer e você desaparecer por completo. Viver de modo digno do Evangelho é entender o seu propósito, valorizar o sacrifício de Cristo e viver uma vida completamente dedicada a Ele. Eu quero finalizar dizendo: eu não sei como é que você tem vivido, se é religiosamente, ociosamente, se você tem negligenciado alguma coisa, se você tem enganado a si mesmo, se por algum momento você tem agido com hipocrisia. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite, em um culto que talvez você não tivesse nenhuma expectativa. Talvez a religiosidade fale tão alto que alguém pense: não, é só mais um culto de domingo. Mas pare para entender comigo aqui nesse momento. O Criador dos céus e da terra, Ele veio e chegou primeiro aqui nesta noite. E antes mesmo do pastor Eliseu orar por todos os irmãos que aqui estavam, o Senhor já havia falado ao meu coração que estaria derramando um bálsamo, um remédio sobre esta igreja. O Senhor neste momento está curando vidas aqui neste lugar. E é somente pelo poder da palavra, não é o pregador que faz isso. Não é a mensagem que eu estou pregando, é a glória, a unção, é a autoridade, é o poder de Deus que se derrama nesta noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aonde tiver um crente pentecostal nessa noite, em nome de Jesus, faz o barulho que precisar, grita se precisar, chora se precisar, mas fale com Ele. Ele está renovando a tua vida, mas a partir de hoje a glória dele estará com você.
Se você trouxe alguma coisa para Ele, deixa aqui. Você tem que entender o propósito de Deus para essa tribulação. A tribulação que você está enfrentando, ela vai te fortalecer. Ela vai te avivar. Ela vai te restaurar, ela vai te levantar do local onde você estava sentado, vivendo em ociosidade, sem saber o que fazer. Você vai se levantar desse lugar hoje. Deus vai te dar uma nova visão, Deus vai ampliar o teu propósito, e você vai viver a partir de hoje, de modo digno do Evangelho de Cristo. Quantas vezes precisamos desse fortalecimento para continuar? E eu não vou dizer que Jesus vai te dar um gás, porque não tem gás na Bíblia. Mas eu quero dizer, irmã e irmã, que Jesus veio hoje aqui trazendo azeite. Mas tem tanto barro, Bruninha, que está querendo se endurecer na mão do oleiro. Amoleça esse coração. Eu gosto de pregar desse jeito aqui aonde eu vou, irmão. Porque eu entendi desde o início que o mais importante não é a quantidade de pessoas que tem na igreja. Do jeito que eu estou pregando aqui, eu prego no interiorzinho chamado Cala a Boca. Lá perto da comunidade que a gente dirige congregação. Do jeito que eu estou pregando aqui, eu prego na comunidade chamada Barras. E lá naquele interiorzinho, às vezes no escuro, a gente está lá dizendo que Jesus é bom e que o diabo não presta. E Jesus está dizendo para alguém aqui: quebre esse protocolo religioso que há no teu coração. Deixa eu orar por você nessa noite. Fique de pé em nome de Jesus. Antes de orar, eu quero saber se tem alguém que quer aceitar a Cristo e a partir de hoje viver de modo digno do Evangelho. Vem aqui à frente, deixa eu orar por você. Olhe para o seu lado aí, veja se tem alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus, e chame essa pessoa. Convide alguém para estar aqui, e nós estaremos orando por você. Quantos creem que Jesus falou nesta noite? Enquanto alguém se decide por Cristo, eu quero convidar você que precisa desse combustível para continuar, desse azeite, que não está conseguindo prosseguir na sua carreira cristã, que não está conseguindo evoluir no seu ministério, que não está encontrando forças, fortalecimento na sua vida espiritual. Eu quero orar por você aqui à frente. Reconheça isso hoje, vem aqui à frente. Deixa eu orar por você. E a partir de hoje, em nome de Jesus, a glória do Senhor vai te envolver. E aonde você andar, aqueles que estão à tua volta verão a glória do Senhor. Aqueles que estão na tua casa verão a glória do Senhor. Aqueles que ouvirem você pregando, ouvirão e verão a glória do Senhor através da tua vida. Aqueles que te ouvirão cantando, eles te ouvirão a canção que sairá dos teus lábios, e será a glória de Deus manifestada através de você. Vem aqui à frente, deixa eu orar por você. Deixa Jesus te fortalecer. Deixa Ele te dar esse azeite, esse combustível para continuar. Talvez você pense que vai parar hoje, mas não. Jesus me trouxe de longe para dizer para você que você não vai parar. Vou dizer mais alto: você não vai parar. Pode vir, irmão, não tenha medo não. A vergonha vai ser naquele dia quando alguém disser assim: não, Senhor, eu preguei, expulsei demônio em teu nome. Vai para lá que eu nem te conheço. Vem.
Deus não rejeita a oração. Cante. Oração é a... Oh, aleluia. Olha que coisa linda que o salmista diz. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Espere! Basta somente em quê? No que Deus quando Ele estende. É o quê? É a hora. Eu quero ouvir quem é pentecostal. É então. Simplesmente. Tá chorando louve. Oh, aleluia. Tá sofrendo louve. Não importa louve. Eu louvor. Oh, sinta a presença dele aqui na casa. Deus vai na frente e abrir, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas. Ele está te fortalecendo nesta noite. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Sinta a glória de Deus aonde você estiver. Em nome de Jesus, sua glória. Precisa, entenda isso hoje, o que Deus quando Ele é porque Senhor, começa a trazer a tua glória nesta noite. Derrama do teu Espírito Santo sobre a tua igreja, Pai. Enquanto a tua igreja louva, passando pela prova, pela tribulação, Pai. Em nome de Jesus, vai derramando o teu poder, vai derramando da tua graça, vai fortalecendo, vai enchendo, vai restaurando, vai purificando, avivando, fortificando. Enche com a tua glória nesta noite. Em nome de Jesus, adore o nome dele. Ele merece, ele merece. Recebe força agora da parte de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja cheia do Espírito Santo de Deus agora. Seja cheia, cheia, cheia. Cheia, cheia, cheia. Cheia, 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 cheia. Quem trouxe glória para ele,
deixa aqui em nome de Jesus. Onde está o povo pentecostal que adora na prova, que prega na prova? Oh, aleluia! Ó Deus, eu oro pela tua igreja nessa noite. Eu entendo, Pai, que os teus servos têm passado, Senhor, por grandes tribulações e angústias, mas eu sei que o Senhor está aperfeiçoando cada um deles. Eu sei que o Senhor tem um propósito. Esta igreja é uma igreja missionária, é uma igreja que ama a palavra, é uma igreja que ainda preza pela sã doutrina. Ó Deus, e é por isso que Satanás tem tentado tanto, mas eu aprendi com a tua palavra que Satanás só vai até onde Deus deixa, que Satanás só toca naquilo que Deus permite. Ó Deus, mas eu te peço nesta noite, cumpre a tua palavra que o Senhor falou comigo. Derrama esse bálsamo agora sobre a tarada, derrama esse remédio agora. Vai derramando esse azeite agora. Ó Jesus, aonde tiver um crente batizado no Espírito Santo agora, Pai, faz ele falar em línguas agora. Quebra o protocolo, quebra o padrão. E aonde tiver alguém, ó Pai, que ainda não é batizado no Espírito Santo, começa a encher com a tua glória. Derrama do teu azeite. Eu vou deixar você adorar porque Ele merece. Oh Espírito, o Senhor me mostra nesta noite o espírito de morte se vai indo. O espírito de morte está neste momento, está sendo repreendido agora. Vai levantar do leito do hospital, vai contar testemunho na casa. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? Em Cristo somos mais do que vencedores. A igreja venceu. 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 A igreja com muito louvor, com muito cada raça. Com muito louvor, cantadora, levanta a tua voz, vai ter a voz para amanhecer de pé. Onde está a primeira pessoa para aceitar Jesus? Vem aqui à frente. Vem aceitar Jesus hoje. Talvez essa seja a última oportunidade que você tenha. Venha hoje. Talvez esse seja o último culto da igreja na terra. Quem vai, se for? Quem vai? Eu quero que meus amados irmãos que estão aqui à frente voltem para o seu lugar alegres, felizes, cheios do Espírito Santo de Deus e vivendo de modo digno do Evangelho. Glória a Deus.